Por que eu escrevo? Para quem eu escrevo? Escrevia isso perguntando a si mesma nos seus diários. E a pergunta se repete. Não sabe por que compõe uma imagem escrevendo. Tem horas que diz que escreve para pôr para fora seus aborrecimentos. Seria um tratamento, então, da imagem, né? Pelas palavras. É o que diz o Freud. Tratamento pelas palavras. Como é um tratamento a dois, dentro de um consultório fechado, então, um tratamento imaginário, né? Porque a ação na realidade está muito mais além do que relato de palavras. Então, o Freud diz que a psicanálise é o tratamento pela palavra. Falar o drama, né? Falar as dores, ter alguém que escuta. É um depósito onde você faz um relato e alguém acolhe. Sai dali um pouco aliviado, porque botou para fora imagens que estavam perturbando lá de dentro na mente. Acalma um pouco o espírito. O Schreber mostrou isso no livro dele. Construiu uma imagem bizarra, mas construiu. Acalmou a loucura. Para compreender a agitação interior e a loucura humana, um ótimo documento deixado escrito foi o de Hamlet, por Shakespeare, onde fica escancarado que a revelação do segredo é aquilo que destrói, desestabiliza a pessoa, né? O pai havia informado ao filho que ele foi assassinado. É uma charada em estilo Joyce, introduzida por Shakespeare na literatura, que aparece na pena, né, na escrita do jovem Freud, somente na edição em espanhol. Eu tenho a edição em inglês e em português. E o que o Freud escreveu a Emil Fluss em 1872 só tem na edição em espanhol. As cartas de Freud a Fluss aos 16 anos de idade, dizendo que a verdade sem dissimulação ele só vai ler ali e pede que ninguém fique sabendo. Trata-se então da negociação do segredo, né? Numa frase anterior que foi dita assim: o oculto manipula a realidade. Então a pessoa se desestabiliza quando leva um choque psicológico frente a um oculto que está manipulando o mundo, e ela, diante disso, fica abestalhada, né? O príncipe Hamlet sai da conversa com o fantasma do pai. Ele sai da conversa completamente abestalhado, rindo sozinho, falando: nossa, se é isso então, caramba. Aquilo que você vê desmascarado, né? E não quer acreditar, mas que o mundo é assim. Então a nossa jovem e depois idosa senhora passou mais de 40, né? 50 anos escrevendo, 1874, né? Até 2020, deve estar escrevendo ainda agora, sem saber para que ela escreve e se perguntando: por que eu escrevo? Não desconfia que escreve para compor uma imagem. Compõe imagens de satisfação erótica com o marido, compõe imagens de desejo de casamento,
compõe imagens xingando e criticando, compõe imagens de estratégia de ação na realidade que coloca em prática. No final, em 2019, compôs uma imagem da perda do filho, uma imagem da perda da namorada pelo outro filho e segue escrevendo imagens no papel e, ao mesmo tempo que com imagens de palavras que ela manipula, ela sabe que movimenta a realidade, e isso, em seus relatos, que fazia também para o seu marido, ela fazia desde criancinha, quando ia visitar, ia na casa de uma vizinha, onde se fazia de muito gentil, boazinha, educado e dócil, para conquistar os favores. O neto meu, com 12 anos de idade, vendo eu que ele se submetia demais à avó, fui perguntar: que submissão é essa? Por que ele fica ali subjugado dessa maneira? Então ele disse: desse modo eu ganho favores. Mas você perde a liberdade. Justamente, perco a liberdade, mas eu ganho os favores. Aqui surge um impasse, né? Até certo ponto, admitir, para ganhar os favores, não ter a liberdade que podia ter antes. Meio que sem saber, comecei a escrever mini crônicas em 2014, colocando para fora minha insatisfação interna, minha angústia e meu sofrimento, fazendo imagens para o exterior então, e não imagens para as gavetas. Ao perceber esse movimento, a minha querida esposa ficou em pânico, dizia que não conseguia ler, tinha dificuldade de estar nos grupos onde eu estava, precisava ficar longe de mim, e dizendo depois que queria viajar sem o marido, que queria estar nos lugares sem o marido, porque ela quer compor imagens belas e o marido põe para fora as imagens que ela põe no caderno. Qualquer maneira que seja, falar é exprimir, expressar imagens. Esse texto falado é uma imagem que eu estou compondo. Também é uma forma de me organizar como engenheiro agora, né, um velho de 65 anos, que veio a descobrir, depois de um longo percurso morando com uma mulher muito inteligente, que teve a habilidade de transformar o seu esposo em um analista da experiência. Toda essa confusão, essa loucura que foi vivida, que eu escrevi aqui num textinho agora, também vou organizando-me, né, através de imagens. Escrevi num textinho: terceira idade é a idade da sabedoria. É quando se vai compreender que tudo era ilusão. Na terceira idade, morando em um asilo, vinha descobrir que fui iludido. Sendo a terceira idade a idade da sabedoria, estou escrevendo sobre isso. Perder as ilusões é a conquista da inteligência, da sabedoria, né? Disseram-me: você tem patrimônio, case com uma jovem, ela pode engravidar, te dar filhos e te fazer companhia. Pensei comigo: isso é misoginia, uma sugestão de alguém que quer mal à mulher. E aos filhos também, que terão um pai idoso, né? Um bebezinho nascendo com um pai de 70 anos, por exemplo. Aqui no asilo entrevisto os idosos e estou para publicar relatos do asilo. Aprendi, então, morando com essa esposa, né, com essa senhora que me expulsou da convivência, que a linguagem é fazer ironia também. É um texto irônico, onde coloco para fora aquilo que atormenta por dentro o ser humano. Animal de linguagem, diferente dos demais animais, o ser humano é um ser que negocia sua posição no mundo através das palavras. É com elas que ele se defende e ataca,
É com elas que ele evita a morte, o suicídio, a loucura. É com elas que ele continua no relacionamento social, inserido na sociedade. E se ele precisar, ele publica então o oculto que manipula o mundo, do modo como ele se deixou manipular, protegendo sua mulher e seus filhos na convivência da sociedade. Agora, excluído, continua na mesma atividade, na posição diferente em que se encontra, morando do sol, fazendo esses relatos e agradecendo a sua esposa o fato de agora estar livre, recebido dela a carta de alforria que liberta o homem da escravidão, do silêncio e do casamento.